Bom dia, estamos a meio da presidência portuguesa da União Europeia neste primeiro semestre de 2021, a presidência que proclamou o tempo de agir rumo a uma recuperação económica, a uma transição verde e digital para construir uma União Europeia mais forte e mais resiliente face aos desafios novos colocados pela era em que vivemos. Como sabemos, a pandemia, além das terríveis consequências sanitárias, com a perda de milhares de vidas, teve um impacto económico tremendo nas economias, nas empresas, nas famílias, nos trabalhadores. As limitações à atividade económica, algumas disrupções nas cadeias de abastecimento, em particular de bens e equipamentos vindos da Ásia, fizeram aumentar as preocupações sobre a resposta que o governo e os governos, de um modo geral, poderiam dar à crise. O acordo político conseguido pelo Conselho Europeu em julho do ano passado foi bastante significativo, é inegável, em particular o quadro financeiro multianual, o Orçamento Comunitário 2021-2027, mas também pela criação de um novo programa, o Next Generation EU. Em tudo isso que assenta o programa de recuperação e resiliência que agora aqui vamos discutir, nestes debates promovidos pela COFACE, considerando apenas o Mecanismo Europeu de Recuperação e Resiliência que financia o plano, Portugal pode aceder a uma dotação de cerca de 14 mil milhões de euros em subvenções a preços correntes até 2026. Estes fundos acrescem perto de 16 mil milhões de euros na modalidade de empréstimos, cuja eventual utilização Portugal avalia em conjunto com as autoridades europeias. A COFACE convidou dois ilustres palestrantes para esta sessão. Tem estado já outras vezes nestes debates o economista-chefe do Novo Banco, Carlos Andrade, mas é sempre um estimulante e renovado prazer ouvi-lo. E hoje vamos ter a honra também de ouvir António Saraiva, presidente da CIP, Confederação Empresarial de Portugal. António Saraiva, eleito no ano passado vice-presidente da Confederação de Empresas Europeias, a Business Europe, que representa as principais federações empresariais nacionais de 35 países europeus. Começo por dar a palavra ao Carlos Andrade para que nos possa fazer aqui uma breve abordagem introdutória ao plano, ao que nos traz o plano de recuperação e resiliência. Muito obrigado, Ricardo, e muito bom dia a todos. Ricardo, como o Ricardo disse, isto aparece no contexto de uma resposta europeia à crise gerada pela pandemia, em que se criou um instrumento que é, à partida, concebido como sendo de natureza temporária. Isto é importante ter isto presente para, enfim, para pensarmos naquilo que poderá significar este instrumento financeiro. Temos de ter presente que ele para já aparece como temporário. Vamos ver se depois se poderá tornar em algo mais permanente. Mas é um instrumento temporário de resposta à crise da pandemia, portanto, procurando mitigar os impactos económicos e sociais da pandemia e, ao mesmo tempo, aproveitando também para apostar no investimento em reformas e na transformação digital, na transformação energética, de forma a fazer face a estes desafios da nova economia. E, portanto, este ponto é um ponto importante. Eu vou, se me permitem, vou aqui partilhar apenas uma imagem sobre aquilo que é a distribuição dos fundos para Portugal. Nós em cima à direita vemos aquilo que são o quadro de todos os instrumentos financeiros para esta década e, portanto, nós temos de facto as subvenções no âmbito do instrumento de recuperação e resiliência do Next Generation EU de 3,9 mil milhões de euros. Depois temos essa componente superior a 14 mil milhões de empréstimos e temos depois ainda, além disso, o quadro financeiro plurianual, o Portugal 2030, que segue ao Portugal 2020, que nos poderá trazer ainda até ao final da década mais perto de 34 mil milhões de euros. Aquilo que é apresentado à esquerda é a distribuição. Para já é uma proposta, porque a versão final do nosso programa de recuperação e resiliência
não está ainda apresentada e, portanto, os países têm até ao final deste mês de abril para apresentar essas versões finais após o período de consulta pública, e aquilo que está aqui apresentado é a distribuição considerando os 13,9 mil milhões de euros de subvenções, mais aquilo que para já nesta proposta Portugal apresenta como objetivo de recurso aos empréstimos de apenas 2,7 mil milhões de euros. Este mecanismo europeu foi concebido como tendo 3 componentes, uma componente de resiliência, uma componente de transformação digital e outra de transformação energética associada ou de preparação para as alterações climáticas, e o programa português apresenta um peso bastante elevado da componente de resiliência. 66%, cerca de 2/3, o que é superior àquilo que temos visto noutros programas. Por exemplo, o programa espanhol, na proposta, tinha um peso de 30%. Portanto, nós aparecemos aqui com um peso bastante superior na componente de resiliência. Dentro desta componente de resiliência, aparece com destaque objetivos relacionados a despesas em habitação, quer na disponibilização de habitação acessível, quer na transformação ou adaptação energética dos edifícios. Também um peso elevado de despesa no Serviço Nacional de Saúde, e depois temos aqui as componentes de investimento e inovação e de infraestruturas. Mas é um ponto importante, e eu irei referir depois também isso, que esta componente de habitação, por exemplo, no conjunto destes fundos, subvenções mais empréstimos, aparece com um peso de cerca de 17%, o que compara, por exemplo, com menos 16% no investimento em inovação. E eu já me vou referir a isto, e se olharmos para a componente das qualificações, as skills aparecem com um pouco mais de 8%. E esta distribuição já merecerá depois um comentário. Nós temos depois a componente da transição digital, tem um peso de 15%, e eu aqui também gostaria de chamar a atenção, só fazer aqui também um pequeno comentário, que tem a ver depois com outras coisas que poderemos falar, mas se virmos dentro desta componente digital, a parte que vai para as empresas em Portugal tem um peso de 26% dentro da componente digital. Se olharmos, por exemplo, para a proposta do programa italiano, essa componente para as empresas já tem um peso de 57%. E, portanto, aqui também uma pista para o que pode ser uma discussão mais à frente. E temos depois a componente destinada a fazer face à transição energética e fazer face à questão das alterações climáticas e da sustentabilidade, que aparece aqui com um peso de 19%. Portanto, temos aqui esta distribuição em que na componente, na proposta do plano português, a componente de resiliência aparece com um peso bastante elevado. Eventualmente, parece sugerir-se aqui, de facto, há aqui alguns objetivos que aparecem aqui na resiliência, que se calhar são objetivos que fazem parte normalmente do que seriam as atribuições do Estado, em tempos normais, e que estará aqui a haver algum aproveitamento destes recursos para, de alguma forma, compensar algumas deficiências que a economia portuguesa apresenta em termos de habitação ou no Serviço Nacional de Saúde, por exemplo. Há uma estimativa que o Banco de Portugal apresentou de impacto Deixamos de ouvir, Carlos. Deixamos de ouvir. Não estamos a ouvir. Bem, não estamos a conseguir ouvir o Carlos. Não estamos a conseguir ouvir o Carlos. Portanto, eu passava para o António Saraiva
António Saraiva, bom dia. Aquilo que foi apresentado no plano de recuperação e resiliência, na sua opinião, coloca as empresas no centro da recuperação da economia? Bom dia, muito obrigado pelo convite, quer à COFACE, quer aos organizadores. É um gosto participar. Não, respondendo diretamente à sua pergunta, a nossa opinião, e já expressámos no parecer que emitimos, é que não corresponde às necessidades que a economia portuguesa tem. Porque, como o Carlos Andrade estava a explicar, nós devemos olhar para esta oportunidade, para este pacote de fundos comunitários, não apenas para aquilo que se designou chamar-se o Plano de Recuperação e Resiliência, o PRR, que é ao fim e ao cabo aquilo que estamos aqui a apreciar, mas devemos olhar sobretudo para o pacote global que a economia portuguesa tem e vai ter disponível para a ajuda, para a transformação, diria eu, do nossa especialização, do nosso modelo de desenvolvimento. Recordo-vos que ainda temos por utilizar, e de preferência utilizar bem, aquilo que se chamou o PT 2020. E de verbas do PT 2020 ainda temos por utilizar qualquer coisa como 10 mil milhões de euros, que terão que ser utilizados até final de 2024. A isto acresce o PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência, com 13,9 mil milhões de euros de subvenções, como o Carlos Andrade estava a referir, e 2,7 mil milhões de euros em empréstimos. Por isso, qualquer coisa como 16 mil milhões, números redondos, de apoios. Mas temos depois ainda um terceiro pacote, e este, o PRR, terá que ser utilizado até final de 2026, e depois um terceiro e último pacote que estará disponível, que é o quadro financeiro plurianual 2021-2027, que terminará em 2030. Por isso temos aqui três pacotes, diria, o PT 2020, o PRR e o quadro financeiro plurianual, o PT 2030, que trarão a Portugal qualquer coisa na ordem dos 62 mil milhões de euros no total, sendo que desse montante apenas 14%, diria, perdão, 22% se destinam às empresas. Ou seja, temos um pacote de 62 bis e para as empresas apenas 13,9 serão para apoio às empresas. O próprio PRR, que tem, como vos disse, este valor até 2026 dos 16,6 mil milhões de euros, apenas 27%, 27,7% em rigor, 27% se destina às empresas. E por isso disse e repito que não, estes pacotes, não só o PRR como os outros que referi, visam muito mais investimento público, que é obviamente necessário para arrastar o investimento privado, mas aquilo que percepcionamos é que estes pacotes, estes fundos, independentemente da complexidade em que eles ainda estão envolvidos, recordo-vos que falamos muito na bazuca, este PRR, mas o processo decisório da União Europeia ainda está em trânsito. Sabemos agora que o Tribunal Constitucional Alemão chama a si algum atraso de avaliação e que arrastará isto até outubro. Há alguns países, Holanda, Hungria, entre outros, que ainda não aprovaram, ainda não tiveram a decisão sobre estes montantes e sobre esta metodologia, ou seja, este processo de conceder estes montantes, quer por subvenção, quer empréstimo, aos Estados-membros, cabendo a Portugal esta fatia que vos referi, ainda não está totalmente definido, não está totalmente aprovado, o que quer dizer que as verbas chegarão apenas na parte final, e esperemos que assim seja, que este processo agora da Alemanha e dos outros países que ainda não tiveram a sua aprovação não arraste mais no tempo, mas tudo a correr bem, mesmo com este processo decisório, as verbas não vão chegar antes do final do ano.
E por isso o apoio para as empresas, o apoio à economia, esse estará, porque já está neste momento atrasado, estará inevitavelmente atrasado, porque estamos há um ano a sofrer os efeitos da pandemia, estamos em pandemia desde março de 2020, há já 13 meses praticamente, e por isso as empresas já esgotaram as suas capacidades de resistência, já esgotaram almofadas que eventualmente tivessem para sobreviver, e aquilo que, fundamentalmente, o Estado português, através do seu governo, deve focalizar é na manutenção, tanto quanto possível, da capacidade instalada das suas empresas e do acautelar os postos de trabalho que daí resultarão. Teremos, por isso, dois grandes objetivos, que é a manutenção da capacidade instalada e a preservação do emprego, sob pena de caminharmos rapidamente para uma crise social, depois da económica que já estamos a viver, que terá contornos inimagináveis e que seguramente não se deseja. Estes montantes, os 3 pacotes que referi, a utilização do PT 2020, o PRR e o quadro financeiro plurianual, deverão ter, na nossa opinião, como objetivo, ter como prioridade a capitalização, a robustez dos balanços das nossas empresas, o redimensionamento empresarial. Somos, como todos sabemos, compostos, a economia portuguesa é composta por micro e pequenas empresas, temos poucas médias empresas e muito poucas grandes empresas, temos que ganhar escala, temos que ganhar dimensão, temos que promover este redimensionamento empresarial, promovendo fusões e concentrações, porque o país tem um mercado interno que é pequeno, não chega para a sustentabilidade da nossa economia e da viabilidade das nossas empresas. Somos um país pequeno na dimensão e em termos de população, temos forçosamente que nos internacionalizar, temos que exportar mais, temos que ter o objetivo, a ambição de atingir no mínimo 50% do nosso produto por via das exportações. Já estávamos em 44, caímos agora para 35, 36, e esse objetivo, essa senda de crescimento no nosso volume de exportações tem que ser mantido, temos que ter essa ambição. Isso exige inovação, inovação exige investimento, e investimento exige acesso a capitais, ou próprios ou alheios, e toda esta esquematização se encontra seriamente prejudicada porque hoje, pela regulação, pela supervisão bancária, por todas as regras que hoje existem, e com esta fragilidade de balanços, com esta perda de valor das nossas empresas, dos seus ativos, há que olhar para esta realidade, robustecer as nossas empresas com estes apoios e com este objetivo de lhes dar uma dimensão, promovendo, como disse, fusões e concentrações, para que desta forma possamos ir para novos mercados ou consolidar a nossa posição em mercados onde já nos encontramos. E isto exige, como disse, investimento, existe inovação, valor acrescentado nos nossos produtos, e esse caminho que estava a ser feito no pós-crise troika, na crise anterior das dívidas soberanas, esse caminho que estava a ser trilhado pelas empresas portuguesas foi agora abruptamente interrompido por esta crise pandémica do Covid-19, mas temos que olhar para o pós-crise. Obviamente que a vacinação, a curva de aprendizagem que já temos, nos vai trazer a possibilidade, enfim, brevemente, fala-se que a imunidade de grupo será atingida, como sabemos, lá para agosto, mas diria que 2021, estando perdido em termos económicos para o nosso crescimento, temos que gizar estratégias para o pós-crise. E é nessas estratégias para o pós-crise que todos, empresários, privada e público, teremos que nos concentrar definindo uma estratégia de desenvolvimento para o qual estes apoios comunitários se deveriam aproveitar corretamente na definição dessa estratégia, dessa especialização da nossa economia, e isso não está feito, ou pelo menos não se conhece que esteja, e estes atrasos, estas indefinições não nos podem tolher a iniciativa de olhar para o pós-crise e darmos à economia portuguesa alicerces diferentes daquelas que no passado tivemos, porque a especialização da nossa economia não pode assentar em mão de obra barata, em produtos pouco inovadores, com pouco valor acrescentado. Não, é o caminho que já vínhamos fazendo de inovação, valor acrescentado, tudo isso,
isso exige robustez, exige estratégia e por isso, respondendo e finalizando a resposta à sua pergunta, não, este PRR não, na nossa opinião, não atinge este objetivo, não tem este foco e é fundamental num jogo de seleção, mais do que num jogo de equipas em que cada um puxa a brasa à sua sardinha, num jogo de seleção nacional, todos, sem exceção, independentemente do grau de responsabilidade e das organizações que lideramos, sejam elas patronais, governativas, sindicais, nos encontremos neste caminho de uma especialização da nossa economia, apostando nas nossas empresas, dando-lhes condições comparáveis com aquilo que outros Estados-membros têm vindo a fazer. Nós temos a questão hoje das moratórias e o receio do que vem aí com a questão das moratórias após 23 de setembro. Temos que encontrar caminho para que se resolva a questão das moratórias, e ele seguramente será encontrado, mas porque é que caímos neste volume de 46 mil milhões em moratórias? Porque Portugal, ao contrário de outros Estados-membros, foi apoiando a sua economia protelando decisões, protelando no tempo algumas obrigações, quer fiscais, quer outras, ou enquanto outros Estados-membros atacaram mais rapidamente, disponibilizando a fundo perdido, reforçando capitais das empresas, e Portugal, ainda numa União Europeia a 28, se ainda considerarmos o Reino Unido, comparamos muito mal, enquanto países de Estados-membros apoiaram as suas economias em função do seu produto em 16,3%, em 11%, em 7,8%, Portugal atingiu 3% de apoio à sua economia. É isso que está na base destas moratórias. Tivemos esta opção, agora temos este problema, estamos sozinhos praticamente com este problema no quadro da União, precisamente porque os apoios que o governo vem dando à sua economia não foram, comparativamente, repito, com outros Estados-membros, os mais eficazes e de montantes diferentes. Nós na CIP, logo em abril, no dia 1 de abril, e não foi mentira, 1 de abril de 2020, entregamos ao governo um conjunto de propostas para que o governo, salvando postos de trabalho e mantendo, tanto quanto possível, a capacidade instalada das nossas empresas, independentemente da sua dimensão, se desse a fundo perdido o apoio, como outros Estados-membros fizeram, porque mais vale apostar na manutenção das empresas e no salvar os postos de trabalho do que depois gastá-los em fundo de desemprego, no desemprego que se possa criar. Entregámos uma segunda proposta em maio de 2020 para a recapitalização das empresas, o Banco de Fomento, em toda esta tramitação da Instituição Financeira de Desenvolvimento, a junção com os outros institutos do Estado, que dão hoje agora o resultado do Banco de Fomento, mas o Banco de Fomento ainda não gizou nenhuma forma de capitalizar as empresas dignas ou merecedoras dessa recapitalização, empresas que se fossem demonstradas viáveis a dezembro de 2019. Enfim, há aqui um conjunto de questões que têm que ser vistas, têm que ser apreciadas, têm que ser articuladas e, por isso, este PRR não vai responder, porque direciona muito ao público, ao investimento público, diria a aspectos que o Estado português não fez durante estes últimos anos e que agora, aproveitando estes fundos, tenta fazer o investimento que, para acautelar orçamentos de Estado e as opções que esses orçamentos tiveram em dar mais rendimento às famílias do que em apostas de modelo de desenvolvimento mais sustentado, do que mais competitivo, dando à nossa economia fatores de melhor competitividade. Enfim, cada orçamento tem as escolhas que tem as escolhas políticas que tem, houve erros que agora se tentam colmatar, mas atrasados no tempo, porque estas verbas só chegarão no fim do ano, e com focalização perversa, direcionando mais para a pública do que para a privada e, na nossa perspectiva, criticamente construtiva, como sempre desejamos fazer, não vem dar resposta a este conjunto de problemas. Muito bem, e creio que entendo, portanto, que havia condições para outro tipo de apoios, até pelo que escreveu recentemente no Dinheiro Vivo, num artigo intitulado Números que dão que pensar, falávamos da execução orçamental de 2020 e do déficit abaixo do previsto no orçamento suplementar, os 5,7 contra os 6,3 projetados. Carlos Andrade, na sua opinião, creio que já podemos ter connosco de novo, há ou não condições, ou haveria ou não condições para o Governo reforçar os apoios
à economia, os apoios às empresas. Peço desculpa, estão-me a ouvir ou não? Agora sim. Peço desculpa, Ricardo, não ouvi a pergunta. Estava a perguntar-lhe se pelos argumentos que nos trouxe o António Saraiva, se o Carlos concorda que o Governo teria condições para reforçar os apoios à economia. Eu penso que tem essa necessidade e com esta oportunidade dos instrumentos financeiros que estão aqui a ser disponibilizados, acho que isso era importante, não é? Eu acho que durante este último ano houve, de facto, provavelmente essa consideração de que, ou dado algum receio com o aumento excessivo da dívida, mas o António Saraiva referiu, e bem, nós temos mais moratórias porque também tivemos menos apoios. Em termos médios, na zona euro tivemos apoios diretos em torno dos 8% do PIB. E nós tivemos aqui apoios menos expressivos, não é? E, portanto, criamos aqui também esta situação com as moratórias que está por resolver ainda e que esperamos que seja resolvida aqui com alguma partilha de risco entre empresas, bancos e Estado também, com um papel que terá que desempenhar. E, portanto, a minha resposta é sim. Eu acho que teria havido aqui espaço para um apoio mais expressivo, mas, sobretudo, com estes instrumentos, julgo que haverá aqui espaço também para um foco maior destes instrumentos financeiros em quem cria riqueza na economia, que são as empresas, não é? Nós, no Banco, temos feito uma coisa muito interessante que tem sido correr o país. Já tivemos 12 eventos em que ouvimos várias dezenas de associações empresariais e estivemos a ouvi-las. E há alguns pontos que são comuns. Logo a partir desta questão da capitalização das empresas é recorrente e, portanto, esse é um objetivo fundamental. E, portanto, as empresas precisam de acesso a financiamentos de longo prazo, instrumentos de capital, quase capital, que tragam certeza e, no fundo, uma paz de espírito para que haja condições para o investimento. E estes instrumentos financeiros criam uma oportunidade única nesse aspecto. De facto, aqui, se formos ver aquilo que está referido no relatório, 1.250 milhões destinados à capitalização e do Banco de Fomento, num total de pacote de 16,6 mil milhões, sendo este um objetivo fulcral para a economia portuguesa neste momento, podemos dizer que, enfim, é uma crítica legítima que pode ser feita aqui ao programa. Uma outra questão que nós ouvimos recorrentemente tem a ver com a questão da dimensão das empresas. O António Saraiva referiu isso também. É fundamental. Nós temos 99% ou mais do peso de pequenas, médias, microempresas. Isso cria, e nós ouvimos diretamente essa dificuldade, cria dificuldades, por exemplo, de acesso a mercados. E, portanto, não só a questão das fusões e do objetivo de maior escala e o objetivo de maior trabalho em conjunto, por exemplo, no acesso a mercados. Quando pensam nisso, peço desculpa, e pensam os dois sensivelmente o mesmo em relação a isso, a necessidade dessas fusões, dessas concentrações, pensam sobretudo que isso possa acontecer entre empresas portuguesas ou em parcerias e acordos com empresas estrangeiras. Eu pergunto isto porque, quer dizer, também a Alemanha, também a França, também grandes países europeus sentem essa necessidade para que as suas empresas possam competir num mercado mais global. Que a Europa possa ter uma voz mais ativa no mercado global com a competição com as empresas americanas e chinesas. A minha questão é, por mais... Estou a pensar em empresas portuguesas, mas há um outro objetivo que é muito importante. Há um outro objetivo que é muito importante, que é, e depois faltou-me ainda um ponto, que é o das pessoas. Mas vamos lá. As economias crescem com pessoas, com capital e com produtividade. Uma das falhas que nós ouvimos recorrentemente também, sobretudo se nos afastarmos 50 quilómetros do litoral para o interior, é a falta de pessoas e não há crescimento sem pessoas. E, portanto, ter políticas focadas
no combate a esta dinâmica demográfica adversa, é absolutamente fundamental, e haverá aqui também alguma escassez de atenção a este ponto das disparidades regionais e da desertificação do interior no programa. O outro ponto, que é o capital, e precisamos de investimento, e para investimento precisamos de ter empresas com autonomia financeira e capitalizadas, já falámos sobre isso, mas também, porque não, atrair investimento direto estrangeiro, porque não? Mas para isso precisamos de lidar também com aquilo que são insuficiências e os tais custos de contexto relacionados ou que limitam a atratividade da economia portuguesa, e podemos aí falar de vários. E depois a questão, obviamente, da produtividade, que tem a ver com muitas coisas, mas que tem a ver com as qualificações. Como eu referi, o peso dos recursos afeta às qualificações está muito abaixo de outros objetivos, que são objetivos mais recorrentes da atividade do Estado, e, portanto, a questão das qualificações devíamos ser um maior peso nesta oportunidade, na oportunidade de utilização destes fundos, e, obviamente, tudo o que seja a criação de valor acrescentado. Repare, nós podemos trabalhar muitas horas e ter muita participação no mercado de trabalho, mas precisamos de produzir aquilo que tenha valor para o mercado. E isso passa pela qualificação das pessoas, dos trabalhadores e dos gestores também, e passa por nos adaptarmos. Repare, nós não podemos usar este programa para voltar ao que éramos. Temos que encarar esta inevitabilidade da mudança e da transformação, e vamos para uma economia diferente, e podemos falar disso também, mas temos que adaptar a economia para criar valor em circunstâncias que vão ser diferentes, e, portanto, claramente, o maior peso de investigação, desenvolvimento, será absolutamente necessário. Mas, respondendo em concreto à questão inicial, sim, acho que devia haver espaço para uma atuação mais forte do Estado neste aspecto, e, sobretudo, aqui mais focada naquilo que são os verdadeiros constrangimentos ao crescimento da economia portuguesa. E, em relação à questão das fusões e aquisições, sim, acho que, sobretudo, criar dimensão nas empresas portuguesas, mas atrair investimento estrangeiro também. Isso é muito importante. Ricardo, respondendo, uma vez que lançou a pergunta aos dois, eu diria que sim, há que fazê-lo em duas frentes. No mercado interno, no próprio país, tentando, pela complementariedade de alguma oferta, porque isso é possível. Nós temos empresas muito competentes em determinados produtos ou serviços, mas com falhas na oferta cada vez mais global da economia, nesta ou naquela complementariedade do setor onde se encontra, e por isso a promoção de fusões e concentrações numa lógica desde logo de complementariedade da oferta, mas também de reforço dos seus capitais. Acho que sim, temos que vencer aí uma questão cultural. Tradicionalmente o empresário português é avesso a parcerias e fusões e concentrações. Ainda há hoje, embora as novas gerações que estão hoje nas empresas, as segundas, terceiras gerações que estão a chegar, trazem outra, digamos, possibilidade, outra disponibilidade para esse objetivo, mas há uma questão cultural que também aí tem que ser vencida, mas a questão cultural é a velha máxima que a necessidade aguça o engenho, e por isso a necessidade já está instalada, e a necessidade tem que ser ultrapassada, compensada com esse caminho, e por isso culturalmente acho que essa disponibilidade hoje é muito maior do que era no passado. Depois a concretização, porque para além da disponibilidade, mais do que a vontade, a execução. E na execução, sim, em termos nacionais, mas também em termos internacionais, em joint ventures, em parcerias, enfim, nas várias figuras que hoje temos de capital, de participação, de trocas de capitais, até para novos mercados, com outros parceiros desses mesmos mercados. Há caminhos, e ele tem estado a ser feito, mas sim temos que o fazer, e por isso eu há pouco referia que o pouco apoio que o Estado português, lamentavelmente, deu durante esta crise que estamos a viver à sua economia, quando comparamos com outras economias, como aquela que foi referida, o caso da Alemanha, nós temos hoje empresas alemãs no setor automóvel
tentarem vir comprar as suas concorrentes a Portugal, porque tiveram apoios substanciais do Estado alemão a essas empresas, reforçou-as de tal maneira que elas têm hoje ativos para poder vir em compras, às vezes em condições que elas julgam abutres, passa a expressão, não quero ser ofensivo, mas pela debilidade em que as empresas portuguesas se encontram, pela fraca ajuda que tiveram, aquelas que ficaram mais debilitadas com a perda dos seus ativos, estão as mais permeáveis a compras hostis. É isso que nós tentámos evitar quando apresentámos a proposta em maio para a recapitalização das empresas e, obviamente, tem que ser visto como em condições da entrada, da saída do capital, e que capital, mas sim, quer capital nacional, embora ele esteja escasso em termos empresariais, quer estrangeiro, é tudo bem-vindo, porque é por esse caminho que nós ganharemos maior dimensão, e com maior dimensão podemos olhar com mais capacidade para os novos mercados ou para a consolidação daqueles onde nos encontramos, e isso passa por toda esta metodologia, e por isso estes apoios comunitários poderiam visar, ajudar a atingir mais rápido e sustentadamente este mesmo objetivo, porque este reforço da administração pública nestas variáveis em que já aqui falámos, no peso diferente do que vai para o público e do que fica no privado, não nos podemos esquecer que, obviamente, a modernização da administração pública vem a benefício quer dos cidadãos, quer das empresas, mas não podemos esquecer também que a administração trabalha para o país e não é o contrário. Não é o país que trabalha para a administração, e se nós olharmos para o peso da carga fiscal e para a imprevisibilidade fiscal que o país tem, o que se passa é quase o contrário. Temos o país a trabalhar para a administração. Isto tem que ser, obviamente, alterado, e por isso, como o Carlos Andrade dizia, nós, ao longo destes anos, nós, Confederação Empresarial, CIP, temos apresentado N propostas. A questão da qualificação, requalificação dos nossos recursos humanos é fundamental. Nós há três anos já antevíamos que esta necessidade já era na altura detectada, é hoje reforçada, mas a qualificação, requalificação dos nossos recursos humanos é um dos grandes objetivos se nós queremos, como queremos, modernizar a nossa economia. E por isso desenvolvemos um estudo, que está no nosso site, podem consultá-lo aqueles que tiverem interesse, que é o Futuro do Trabalho, onde com esse estudo detectávamos as novas profissões, as que desapareceriam, as outras que iriam aparecer, os timings em que isso seria, a assimetria regional, porque nós no Algarve temos uma tipologia de necessidade de trabalho mais virada para o turismo, temos no Norte uma mais virada para a indústria, enfim, temos assimetrias óbvias, temos o interior e o litoral, como o Carlos Andrade dizia, e por isso temos que ter aqui uma visão também territorial, temos que ter a questão do território, não pode ser esquecida, e a sua coesão, mas isto exige políticas públicas igualmente reforçadas, porque nós não podemos tentar levar empresas para o interior quando depois não temos uma rede de saúde, uma rede escolar, enfim, uma rede de apoio àqueles que acompanham as empresas, porque as empresas são equipamentos e pessoas. E se não dermos às pessoas condições para essa deslocalização ou para a sua fixação, não permitindo que eles se deslocalizem para o litoral, se não dermos essas condições de coesão territorial, desenvolvimento simétrico, tanto quanto possível, estamos enfim, a tentar tapar o sol com a peneira. Apresentámos outro estudo que foi da fiscalidade, esse apresentámos-lo o ano passado, onde chamávamos a atenção para o peso da carga fiscal e para uma metodologia de redução gradual dessa carga fiscal, porque se nós não dotarmos as nossas empresas de fatores comparáveis com outras empresas no quadro comunitário, já não vou para a Ásia, já não vou para os Estados Unidos, porque sendo obviamente a concorrência hoje global, nós mantemos regras regionais e termos uma economia global mantendo regras regionais, isto é perverso, distorce uma saudável concorrência. Mesmo no quadro da União, nós temos política fiscal diferente, nós temos custos energéticos diferentes, e por isso, se queremos que a União Europeia seja, no quadro da competitividade global, uma região, um bloco económico que compare, que acompanhe, que combata este jogo da globalização com regras minimamente iguais, obviamente temos que nós próprios arrumar a nossa casa e nos constituirmos como um bloco económico coeso, coisa que não somos e que cada vez mais vai sendo evidenciado
por estas contradições que a União Europeia demonstra, é na questão das vacinas, é na questão da fiscalidade, é na questão dos custos energéticos, enfim, se nós próprios, enquanto bloco económico, não temos uma coesão de métodos, de regras, como é que vamos comparar com os outros que têm diferentes formas de desenvolvimento, diferentes capacidades de desenvolvimento, e por isso falamos em Portugal, temos que nos preocupar com o nosso país, mas não nos podemos esquecer que estamos inseridos num bloco económico que ele próprio tem que ser repensado, reestruturado, sob pena de perdermos competitividade no quadro das nações. Deixe-me, pegando numa das questões que está colocada aqui no chat, que tem a ver precisamente com a carga fiscal e com o facto da fiscalidade ser pouco amiga das empresas, e aliando isso à falta de reformas e de capitalização das pequenas e médias empresas. Eu sei também que a redução da atividade económica acabou por ser superior à redução da receita fiscal, e isso acaba por constituir um maior peso sobre as empresas. Mas quando fala na importância da qualificação dos recursos humanos e na formação profissional, pergunto se aquilo que não é feito nessa área não é feito porque as empresas não têm condições para o fazer, porque lá estão sufocadas fiscalmente de alguma forma, ou também porque falta cultura empresarial para isso? Não, obviamente que não, como em tudo na vida, há casos e casos, e o facto de existir uma cegueira desta ou daquela empresa em relação a este ou aquele fenómeno, não é o facto de uma empresa, duas ou três, nas milhares que temos, que é o exemplo. Temos que olhar para os bons e para os maioritários exemplos, e essa esmagadora maioria de exemplos que as empresas portuguesas constituem, estamos despertos, estão as empresas, através das suas próprias associações, porque não nos esqueçamos que as empresas se agregam à volta das associações, quer por setor, quer por região, e todas as associações têm desenvolvido, quer com os seus centros tecnológicos, do calçado, da têxtil, da metalurgia, não quero aqui por omissão referir suscetibilidades, mas todos os setores têm, através das suas associações, centros de formação protocolados, com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, que há anos a esta parte, não é uma questão de agora, há anos a esta parte, e há um que eu conheço muito bem, que é o da metalurgia metalomecânica, ou sem fim, que tem cursos direcionados ao setor e com empregabilidade de 100% em mecatrónicas e outros, enfim, este caminho vem sendo feito desde lá de trás. É hoje reforçado pelas novas competências, pelas novas realidades, e sim, Ricardo, os empresários têm essa consciência, porque antes de cairmos na pandemia, em março do ano passado, um dos principais problemas que os empresários nos apresentavam era a falta de mão de obra qualificada. Nós só no setor da metalurgia, há outros, mas dou este exemplo, como digo, que eu conheço melhor, é desde sempre o meu setor, onde sempre exerci mais atividade empresarial. O setor metalúrgico e metalomecânico caiu nesta pandemia com uma necessidade de 38 mil pessoas qualificadas, porque se estamos como estamos, inevitavelmente temos que acompanhar esta tendência da digitalização, da indústria 4.0 e esta evolução. Nós hoje temos que compatibilizar os novos processos de fabrico, os novos serviços, com esta senda de desenvolvimento. Nós, quando falamos de transição climática e transição digital, estes dois eixos que o próprio PRR, a par do eixo da resiliência, contém, quando se fala em transição digital, estamos a falar de uma revolução de qualificações, estamos a falar em métodos, em processos que as empresas têm que incorporar. Claro que as empresas sentem essa necessidade, até porque os seus clientes, hoje nesta economia global, como eu dizia, os clientes exigem determinados processos, vêm a certificar se as empresas utilizam e estão habilitadas com determinadas metodologias. Hoje a concorrência é feroz e sobrevivem aqueles que se vão adaptando, já dizia Darwin, se vão adaptando aos tempos. E sim, as empresas têm essa percepção, estão a fazer esse caminho, e quer elas próprias, quer com os centros de formação que estão nos seus setores, estão a fazer esse caminho, além de que, em termos, agora a questão da fiscalidade, do que temos exigido é que, para a formação profissional, não chega a dizer que as empresas, em termos de contrato de trabalho, ou de legislação, têm que fornecer 35 ou 40 horas por ano aos seus. É a própria empresa que, independentemente da legislação que o obrigue, tem que incorporar essa necessidade, porque há uma coisa que a empresa sabe,
é que, se não se adaptar aos tempos, se não for competitiva, se não tiver recursos humanos que enfrentem estes novos desafios, estes novos modelos de desenvolvimento, a empresa desaparece hoje mais rápido do que ontem. A mortalidade, se não houver adaptação a estes tempos, hoje é mais veloz do que era num passado lá atrás. E por isso as empresas estão sensibilizadas para isso, estão a fazer esse caminho e, como o Carlos Andrade dizia, é um trabalho de dupla formação. É a formação dos recursos humanos das nossas empresas, a par da formação dos empresários das nossas empresas, porque muitos deles são self-made men, são gente que cresceu, que desenvolveu os seus negócios, fizeram as suas empresas, mas têm, e humildemente o reconhecem, a sua esmagadora maioria, têm insuficiências desta e daquela questão. Vou dar um exemplo comezinho, às vezes não sabem ler um balanço. Obviamente tem que haver aqui áreas de especialização, finanças para não financeiros, enfim, há aqui toda uma construção de formação que tem que ser entendida, aceite e desenvolvida e, preferencialmente, com estímulos fiscais, voltando agora e terminando a sua pergunta, com estímulos fiscais que deveriam ser direcionados para esse objetivo. Porque a maior parte dos fundos comunitários do Fundo Social Europeu, que até agora Portugal recebeu, foram mais direcionados para o Ministério da Educação, pelo mastodôntico Ministério da Educação que temos, do que para o Ministério do Trabalho, para a especialização. E também aí tem que haver uma justa repartição. Já nem estou a recorrer às questões que tinha aqui para vos colocar, porque são muitas aquelas que chegam pelo chat e vamos privilegiar as questões daqueles que estão a assistir à sessão. Uma pergunta que poderei colocar agora, ou redirecionar agora para o Carlos Andrade. O PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência, tem um timing até 2026. A pergunta que é colocada é: será que com os efeitos nefastos nas empresas, será que com os efeitos nefastos da pandemia nas empresas, o tecido empresarial tem possibilidades de investir as verbas em causa? Ou seja, vai haver capacidade para usar e investir as verbas? Não é questão das empresas, é questão de se a economia tem a capacidade para absorver os fundos e, portanto, não tem a ver só com as empresas, mas depois tem a ver com a administração dos fundos também, não é? Não esquecendo que, ao mesmo tempo, vamos ter ainda um período de execução do que resta ainda do Portugal 2020 e, ao mesmo tempo, o início da execução do Portugal 2030. E, portanto, nós temos aqui, aliás, acho que é uma das mensagens que é importante passar, é que é verdade que podemos discutir a própria concepção do programa e os seus objetivos e a ponderação de diferentes objetivos e claramente parece haver aqui alguma margem de melhoria, mas há um foco que deve ser fundamental na execução do programa. E, portanto, eu acho que vai ser, honestamente, tenho algumas dúvidas, mas esperemos que corra pelo melhor. Acho que vai ser uma enorme exigência a questão da execução. Então, será? Não, eu corroborava isto que o Carlos Andrade disse, vai ser de uma enorme exigência, é um enorme desafio para o país, quer para as empresas, quer para o governo, enfim, é para o Estado, mas é um enorme desafio para o país. E porquê? Nós até agora tivemos disponíveis para podermos utilizar de fundos comunitários, historicamente tivemos 3 mil milhões de euros ano e nunca o atingimos, nunca conseguimos esgotar estes 3 mil milhões de euros ano que tivemos disponíveis. Vamos ter agora 6 mil milhões, ou seja, vamos duplicar as verbas disponíveis para o país utilizar na modernização da sua estrutura produtiva e do seu modelo de desenvolvimento. Se até agora não conseguimos esgotar os 3, como é que vamos conseguir até 2029 utilizar 6? E esse é o grande desafio que o país tem e por o qual todos temos que estar atentos e aceitar esse desafio e abraçar esse desafio. É neste curtíssimo espaço de tempo, porque o tempo é um bem muito escasso e passa muito rápido, como sabemos, basta olhar para os meus cabelos brancos e eu próprio constato isso todos os dias, isto passou muito depressa, é termos essa visão, mas termos essa determinação. Temos que duplicar, temos que saber utilizar corretamente a duplicação dos fundos comunitários numa janela temporal que é muito curta, 2029.
Então vamos concentrar-nos, vamos jogar em seleção, não em caseirismos de equipas, porque é o país, é o nosso futuro, porque o mundo não para, os blocos económicos, como eu referi na minha questão anterior, não está à nossa espera, e é o país, no quadro em que se encontra da União Europeia, que tem que ter sustentabilidade. É um enorme desafio e por isso temos que despertar as consciências, aquelas que estejam mais adormecidas, porque temos que saber utilizar corretamente estes apoios, numa certeza, não estar à espera dos apoios, porque as estratégias empresariais não podem estar debaixo do chapéu protetor do Estado, não devem estar à espera do pai Estado para as ajudar. As estratégias empresariais têm que ser autónomas, temos que fazer por nós próprios, não estar à espera do Estado, não estar à espera dos fundos comunitários, porque os fundos vêm ajudar, não vêm a fazer, vêm a ajudar. Fazer temos nós que fazer. Deixa-me só perguntar-lhe se é evidente que há casos e casos, e tudo depende também da própria dimensão das empresas e das áreas onde atuam, mas sente que nesta altura e para os próximos tempos, sente que as empresas estão com capacidade de resistir? As empresas, fruto desta pandemia, porque estavam a sair da crise anterior, da chamada crise troika, estávamos a sair dessa crise, já estávamos a seguir um caminho correto, como eu disse, nas exportações, na sustentabilidade, no desenvolvimento, nos novos negócios, enfim, em toda esta reestruturação em que estávamos a caminhar, em que o turismo foi um dos grandes responsáveis, um motor desse desenvolvimento, que arrastou a construção civil, a reabilitação das cidades, os espaços comerciais, enfim, tudo aquilo que estávamos a viver. E agora caímos nesta crise em que estamos há 1 ano, 13 meses em rigor, e sim, as empresas estão seriamente afetadas, porque esta micro-realidade empresarial de que somos feitos, temos, como já aqui foi referido nesta nossa conversa, 98% das nossas empresas são micro e pequenas empresas, estão seriamente afetadas, mas a capacidade de resiliência que demonstraram neste ano que vivemos, com poucas, algumas tivemos, obviamente, e não podemos ser pobres e mal agradecidos, mas com as poucas ajudas por parte do Estado, através do Governo, nos vários apoios que lançou, embora tenha anunciado mais do que concretizou, mas enfim, não vamos por aí. Com os poucos apoios de Estado, a resiliência que demonstraram, o pouco desemprego, porque receávamos um desemprego maior do que aquele que atingimos de facto, e ainda bem que assim é, isso foi graças à enorme resiliência das nossas empresas, porque sabemos que quando morrem, depois já morreram, perde-se o emprego, perde-se o saber fazer, e a enorme resiliência que as empresas demonstraram durante esta crise é que me faz a mim, dirigente associativo, ter, pelas várias conversas, das várias visitas que tenho feito, através das nossas associações, pela capilaridade que temos, sim, a determinação, a resiliência das nossas empresas, independentemente de pequenas, médias ou grandes, obviamente as grandes com outras possibilidades muito diferentes das pequeninas, mas sim, nós temos matéria-prima empresarial para vencermos este desafio, porque, como eu disse e repito, a arte aguça o engenho e nós temos gente muito resistente. Até porque a atividade económica está a ser retomada, por vezes vê-se alguma, que é natural, alguma preocupação por parte dos empresários em relação aos resultados do primeiro trimestre, mas também é preciso ver que no ano passado o país esteve a funcionar quase todo o primeiro trimestre, até meados de março, e este ano os 3 primeiros meses foram com a atividade económica parada. Portanto, se calhar não haverá algum excesso de preocupação de alguns empresários nesta altura face aos resultados do primeiro trimestre? Ricardo, há e por isso receamos algum desemprego que vai aparecer agora quando as empresas terminarem os períodos legais, aquelas que recorreram ao layoff simplificado e não tendo uma perspectiva de retoma como tínhamos há 6 meses atrás, porque temos vindo nesta esperança de que teremos o problema resolvido no próximo mês, as vacinas vão chegar e vão resolver. Lamentavelmente tudo isto atrasou, a retoma não vai ocorrer nos prazos em que nós desejámos que ela tivesse ocorrido. O ano 2021 teria praticamente todas as tipologias empresariais, muito naquelas que estão ligadas ao turismo, restauração, estão seriamente debilitadas, mas 22
meados de 22, a partir de abril, maio de 22, acho que as coisas já estaremos com condições pandémicas para uma retoma mais robusta. Nós temos que remover o medo, porque o problema das empresas é a falta de procura. E a falta de procura é porque o medo está instalado. O medo está instalado, as pessoas mesmo em desconfinamento progressivo têm medo porque ainda não o removeram, logo a procura não se faz com a mesma velocidade, mas estou convencido que a partir de 22, com a imunidade de grupo, com a vacinação em massa, que esse medo vai ser removido. O medo traz uma percepção diferente de tranquilidade e a retoma vai ocorrer e a procura vai sentir-se. Veja que todas as pessoas, nós criticamos as esplanadas de repente encherem, obviamente tem que haver atitude cívica responsável, mas isto é a sede com que todos estão para uma vida tão normal quanto possível. E por isso essa retoma vai ocorrer. E se nós nos aguentarmos, se aproveitarmos este tempo da pandemia para algumas reestruturações que inevitavelmente têm que ser feitas, se aproveitarmos corretamente estes fundos comunitários nesta janela temporal curta que temos e, fruto da curva de aprendizagem que esta realidade também nos trouxe, a reestruturação que se vai fazer, aquilo que se está a fazer, podemos encarar e devemos encarar o futuro, não este ano, porque, como disse, lamentavelmente, não vale a pena iludirmos, vamos ser realistas, mas a partir de 2022 teremos condições para, mais fortalecidos por aquilo a que sobrevivemos, poder definir estas estratégias empresariais diferentes, porque, enfim, temos o país que temos, nós mesmo assim temos empresas que, em determinados setores, estão a vender mais do que antes da crise. Houve modelos de negócios que se reinventaram, há estratégias empresariais que, acordando para esta realidade, tiveram que dar à perna, como se diz em bom português, e por isso, como eu disse e repito, e assim termino, nós temos matéria-prima, qualificando os nossos trabalhadores, promovendo fusões e concentrações. Enfim, numa frase, o dinheiro deve seguir a estratégia e não o contrário. Ter estratégia e depois adquirir os meios próprios ou de terceiros para dar sustentabilidade a essa estratégia. Temos de terminar ao meio-dia e há muitas questões que estão a surgir às quais não vão poder ser respondidas, pelo menos aqui, que são questões muito específicas, de setores específicos da atividade económica, e portanto o que eu pedi ao Carlos para fecharmos a discussão e voltarmos a centrar no PRR, no Plano de Recuperação e Resiliência, se aquilo que está em discussão, que é também uma das questões que nos foi colocada, se aquilo que está em discussão pública do PRR resultou já em algumas medidas ou alterações que possam beneficiar o setor privado, que tem sido tão penalizado por esta crise pandémica, económica e social. Não sei, nós estamos à espera de ver a versão final e esperemos que essa versão final acolha algumas destas sugestões que foram feitas neste período. Entretanto, ouvimos já algumas alterações, ouvimos ontem a questão de uma categoria específica para a economia do mar. Acho que pode ser positivo, pode ser, dependendo, mas não sabemos, eu não sei responder isto, temos que esperar. O que eu acho que é fundamental é que esta oportunidade seja aproveitada para responder a um desafio que é muito específico, que é aumentar a capacidade de crescimento da economia portuguesa. Este é que é o ponto fundamental e não apenas aproveitar a oportunidade de fundos para fazermos coisas que normalmente já devíamos ter feito como parte natural da atividade do Estado. E, portanto, este é o que eu penso que gostaria de ver na versão final, um foco muito mais explícito neste objetivo central. Esta é uma oportunidade para usarmos recursos que aumentem a capacidade de crescimento da economia portuguesa. Meus senhores, muito obrigado pelas vossas brilhantes intervenções. Antes de concluirmos, dou a palavra ao José Monteiro, Presidente da COFASA Portugal, para encerrar a sessão. Muito obrigado. Queria agradecer ao Presidente da CIP, o amigo António Saraiva, que, como sempre, defendeu muito bem a Confederação e apresentou aqui aspectos fundamentais e que eu espero que venham a ser reconhecidos no plano definitivo. Ao Carlos Andrade, como habitual, enfim, foi sucinto e foi muito objetivo a apresentar os objetivos que, enfim, que todos temos também, que gostaríamos de ter relativamente a este plano.
Ao Ricardo Alexandre, como sempre, mediou muito bem aqui este nosso debate, portanto agradeço a todos, agradeço aos nossos ouvintes, clientes e público em geral que assistiu a este webinar, que é um esforço que a COFACE faz no sentido de proporcionar às empresas, de facto, alguns momentos de debate. Esta hora é uma hora importante, ocupa algum espaço, mas penso que é um espaço muito bem aproveitado porque permite-nos refletir e sermos também uma força forte de puxar pelo Governo, que está neste momento em funções, e seja ele qual for, no sentido de nos defender, de nos proteger, porque nós estamos aqui para os apoiar num processo fundamental de crescimento da economia que todos bem precisamos. Muito obrigado a todos e até um próximo webinar em que contarei seguramente com a presença dos nossos convidados e outros temas que serão muito importantes para todos nós. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom dia, muito obrigado.